Olá, meu nome é Thiago e hoje nós vamos falar sobre como iniciar uma aula. Dentre outras coisas, nós vamos falar também sobre como não iniciar e o que deve conter nesse início. Por que ele é tão importante? Porque nós sabemos que hoje, na fala de vários professores, o que nós encontramos é: a minha turma não engaja, eles não prestam atenção, eles são indisciplinados por conta disso, às vezes. Então, o que nós podemos fazer no início da aula para que esses alunos, de fato, engajem, que eles caminhem conosco durante o desenvolvimento do raciocínio em uma aula? Primeira coisa, então, que nós precisamos entender é como não iniciar uma aula. Porque é muito comum, quando a gente olha para sugestões mais modernas, que o professor ele tente de alguma maneira trazer uma coisa interessante, uma coisa diferente, uma coisa curiosa, e de fato tem uma fundamentação por detrás disso, porém isso está sendo feito da forma errada. Veja bem, o início da aula, de fato, ele precisa de algum modo despertar emoções nos alunos. O início da aula, o iniciozinho mesmo, ele não é o momento de você já começar demandando algo mais racional. Você precisa demandar algo mais emocional, provocar alguma reação neles. Só que o que nós temos, o que nós estamos vendo hoje é que muitas vezes a maneira como dizem para a gente fazer, ou como alguns professores preferem fazer, fica parecendo que nós devemos ser animadores de plateia. Nada contra os professores de cursinho, mas a gente, de alguma forma, vê isso muito acontecendo nos cursinhos pré-vestibulares, até porque lá o clima é um pouco mais tenso, um pouco mais de pressão por conta do vestibular. Mas o que acontece? Às vezes, o professor, aquele professor que ele quer realmente que o aluno aprenda, não só para passar no vestibular, mas para a vida, para aquilo ali ficar com o estudante, ele acaba pegando essas alternativas, essas estratégias, para ver se o aluno dentro da sala de aula acorda, se ele engaja, se ele participa. E no final das contas, o professor acaba virando uma espécie de animador de plateia. Essa é a verdade. Ah, vamos levar uma música, vamos levar um jogo, vamos fazer uma dinâmica. E vai funcionar para aquele início? Até vai funcionar. Os alunos vão achar interessante, eles vão achar engraçado, eles vão achar divertido. Só que qual que é o grande problema? Nós precisamos fazer uma transição desse início para a parte mais lógica da aula, a parte que demanda mais raciocínio. E se a gente não faz uma coisa coerente, uma coisa coesa entre o início da aula e a parte, digamos, mais bruta da aula, né? A parte em que eu tenho de fato o conteúdo sendo discutido, a gente não vai atingir o objetivo, que é fazer com que o aluno engaje. Então veja só, uma coisa muito importante. A atenção, ela tem diversos níveis, na verdade níveis, mas pontos numa determinada caminhada, num determinado caminho ali. Vou tentar explicar de uma outra forma. A atenção, ela começa com você chamando de fato a atenção, você despertando o aluno, colocando o olhar dele para alguma coisa. Depois que você conquista esta atenção, você tem que mantê-la. E este manter a atenção é o que a gente chama de engajamento. Este início de captar a atenção, ela precisa ser feita de uma forma mais emocional, despertando mais curiosidade, né, despertando mais algo que o aluno olhe, o aluno ouça, que desperte mais a questão dos sentidos, cause alguma coisa ali, um susto, uma surpresa, mas de forma geral, uma curiosidade. A parte do engajamento que vem depois, eu não vou comentar muito sobre isso hoje, porque isso já seria um outro vídeo, é uma outra parte também mais específica, mas para o engajamento, eu preciso de uma parte mais racional. Então, eu preciso saber fazer a transição desse início para o meio. E quando eu decido fazer esse início, usando um contexto que não tem nada a ver, ou que não faz o encaixe perfeito com a segunda parte da aula,
eu não vou conseguir fazer com que o aluno engaje, que é o meu segundo objetivo. Então, primeiro eu capto a atenção, mas depois eu preciso manter essa atenção, que é o engajamento. Então, eu preciso escolher de forma muito certeira esse início da aula para que eu consiga fazer esta transição. E isto não vai funcionar se a gente ficar tentando fazer jogo, se a gente tentar fazer música, enfim, uma dinâmica ou algo que queira puramente chamar a atenção dos alunos, mas que não tenha uma conexão com a aula. Obviamente, se você for, por exemplo, um professor de música, você começar com uma música para chamar a atenção em relação a algum ponto, ok. A grande questão é aquilo que eu estou fazendo para chamar a atenção, para buscar esses alunos para irem junto comigo, isso vai ser sustentado, isso tem uma coesão com o que eu vou trabalhar depois? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Do contrário, a gente está simplesmente sendo um animador de plateia, conforme eu disse antes. Dito isso, então, primeira coisa, a parte inicial da aula, ela é para captar a atenção. Ela não é para manter a atenção, mas ela vai ser importante para que essa atenção seja mantida depois. Então, a importância desta primeira parte é fazer com que o aluno ele embarque com você. Porque depois que você parte, esse bonde parte, ele não vai conseguir te acompanhar. Até porque você vai fazer essa transição para a parte mais racional e ele já vai ter perdido uma parte do raciocínio, que é crucial nessa transição. Então, ele não vai pegar o bonde andando depois, e muito menos sentar na janelinha. Então, a gente precisa tomar cuidado para não fazer com que essa parte inicial, que de fato precisa ser uma motivação, para que ela não vire um divertimento puro e simples. Este é o primeiro ponto pacífico, o que não fazer para iniciar a aula. Bom, entendendo que sim, essa parte inicial ela é importante, que não adianta a gente já chegar na sala e querer iniciar o conteúdo do nada, a gente precisa entender então o que é que vai proporcionar um início de aula que vai fazer com que esse aluno seja captado, que essa atenção seja despertada, esse interesse seja despertado, e que depois eu consiga manter durante a aula. Como eu faço esta captação da atenção? Tem algumas partes nesse início. Primeira coisa, assim como, por exemplo, numa academia, você precisa fazer um aquecimento para colocar a pessoa, né, numa situação de exercício, também deve acontecer isso dentro da sala de aula. Então, o primeiro passo, a primeira coisa que tem que acontecer depois que você acalma a turma, e a gente também pode falar um pouco o que a gente faz para acalmar a turma em outro vídeo, mas enfim, a primeira coisa que você tem que fazer, e que inclusive já ajuda a acalmar a turma, porque se isso vira uma rotina, você já chega na sala e eles já estão predispostos a isso, é fazer um aquecimento, uma atividade de aquecimento. Eu faço uma atividade que se chama bate-pronto. O que é uma atividade de bate-pronto? É uma atividade que os alunos já vão chegar na sala e eles já vão resolver, já vão fazer esta atividade. Eu já levo essa atividade impressa e ela pode ter as seguintes características. Ou ela vai ser uma retomada da aula anterior, uma revisão, então você passa para eles um exercício que não pode ser um exercício muito difícil, porque senão não vai adiantar muito em relação a você querer aquecer os alunos. Então, eu posso fazer uma revisão, ou ainda, eu posso fazer com que os alunos comecem a pensar sobre o assunto da aula. Então, eu já posso tentar trazer uma parte mais racional. Coloco ali uma questão, por exemplo, quando eu vou iniciar o assunto sobre energia, eu coloco lá para eles pensarem e escreverem qual que é a relação entre a existência do Sol e a capacidade de uma pessoa em levantar um objeto, uma capacidade de levantar o objeto. E aí eu deixo eles escreverem, e eles escrevem, e eu uso isso como gancho para iniciar a minha aula. Então, eu já posso, inclusive, usar a minha atividade de aquecimento para fazer a motivação. Porque, veja bem, quando eu falo que existe uma relação entre a existência do Sol
e a capacidade de uma pessoa de levantar um objeto, a princípio eles não conseguem ver uma ligação direta. Então eles já começam a engajar nessa curiosidade, às vezes até um espanto, uma surpresa que existe uma ligação entre essas coisas, que eles já começam a engajar. Então eu já posso usar isso, inclusive, como gancho. Mas vamos supor, então, a primeira coisa, atividade de aquecimento. É uma atividade que eles fazem individualmente, assim que chegam na sala. É uma atividade geralmente curta, ela não vai durar mais do que 5 minutos. Aí, e também a gente vai ter que fazer essa proporção para o tamanho da nossa aula. Então, se eu tenho uma aula só de 50 minutos, geralmente esse tempo ele vai ser menor. Ele vai ser menor do que 5 minutos. Pode ser uma coisa ali de 2 minutos. Então, eu posso pegar já, usar uma questão ali no início para iniciar a minha mediação. A mediação é a condução que você vai fazer do raciocínio do pensamento dos alunos. É como você vai mover a mente dos alunos durante a aula. Como que isso pode acontecer no exemplo que eu acabei de dar? Você vai começar uma coisa importante. Enquanto eles estão escrevendo, você vai passando e vai olhando qual que é a linha de raciocínio que a turma está tecendo. Isso já te dá ideias de que perguntas você vai poder fazer para eles. E aí você pode, então, bom, terminou o tempo, os alunos vão compartilhar, você vai escolher um aluno para compartilhar, por exemplo, e você vai fazer essa mediação. Por exemplo, teve um aluno que falou assim para mim: é importante ter o sol, porque o sol, ele produz vitamina D. Na verdade, ele queria dizer que do sol sai vitamina D. E, o que não é verdade, né? A gente sabe que o sol ativa a vitamina D no corpo. E aí eu fui perguntando para ele: tá, mas vamos lá, então quer dizer que do sol vem ali uma partícula de vitamina D e aí a gente absorve? E aí eles vão começando a pensar em outras coisas. Não, talvez, na verdade, a vitamina D vem pela alimentação, certo? Mas então o que, que tem a ver o sol existir com a capacidade de contração muscular? Porque de fato a vitamina D é importante para a gente poder contrair o músculo e levantar as coisas. Mas e aí, qual que é a relação? E aí eu vou dando segmento, à medida que eles vão falando, eu vou, digamos, confrontando aquilo que eles estão falando até que a gente chegue numa conclusão, que é onde eu quero chegar para iniciar a parte mais racional do conteúdo. Mas veja que mesmo nesse início tem um quê racional também. Porque quando eu estou nesse diálogo, é uma espécie de diálogo socrático. Ele fala uma coisa, eu devolvo uma pergunta. Para que eles construam esse raciocínio. Mas aí lá na frente eu vou, digamos, fazer uma síntese dessa conversa para iniciar o meu assunto, que é energia. Falar de tipos de energia, fazer o encadeamento, né, desses fenômenos, todos eles envolvidos com transferência ou transformação de energia. Enfim, então a primeira atividade é o bate-pronto. A partir dele, eu posso já fazer um gancho, a motivação para a minha aula. Mas vamos supor que você tenha escolhido um exercício de bate-pronto de revisão. Então você precisa de um determinado conteúdo para você iniciar aquele novo. E você vai utilizar este bate-pronto como uma maneira de avaliar se os alunos ainda se lembram desses conceitos. Então, o seu objetivo é este. Então, eles fizeram essa atividade de aquecimento, você corrige, porque é importante. E depois que você corrige, você vai, de fato, começar a motivação da aula. Já não necessariamente ligada com a atividade de bate-pronto. Existem algumas alternativas que podem causar esta reação emocional, digamos, dos alunos, essa curiosidade em relação ao conteúdo que você vai dar, que inclusive tem uma ferramenta dentro da certificação Professor Classe A, que se chama roleta hipnótica. Então lá tem todas as alternativas possíveis para a gente iniciar para a gente fazer essa parte da aula. Então quem quiser, inclusive, o link da certificação está aqui embaixo, veja se faz sentido para você. Mas vamos lá, deixa eu ver algumas que eu me lembro aqui de cabeça, porque como eu não consigo compartilhar a tela agora, eu não consigo mostrar a roleta. Uma possibilidade seria, por exemplo, se você é professor de ciências, algum tipo de ciência, você começar com o experimento. Lembrando, o experimento ele não pode ser simplesmente uma coisa para causar ali o espanto e simplesmente isso. Você precisa mediar a situação, mediar a sua turma,
para que eles cheguem a alguma conclusão. Não pode ser só uma coisa para ser bonita, para ser um espetáculo e não fazer essa ligação com a aula. Vou repetir isso para ficar bem gravado aí. Então, uma das possibilidades, por exemplo, é um experimento. Eu posso fazer colocar por exemplo, se for um professor de português, vou trabalhar diferença entre orações subordinadas adjetivas. Você pode colocar 2 frases no quadro e pedir para esses alunos compararem. A comparação, ela é uma habilidade muito interessante para a gente fazer com que os alunos pensem. Porque eles vão ter que ver quais são as diferenças, quais são as semelhanças. Então, eles precisam, de alguma forma, voltar a atenção para esses detalhes. Então, a gente já capta a atenção. Tá, deixa eu ver aqui, qual que é a diferença entre essas 2 orações? Ah, uma tem vírgulas, a outra não. O que a existência dessas vírgulas causa no significado? E aí você vai fazendo essa condução. Então, uma atividade de comparação. Você pode trazer dados alarmantes, uma notícia que traz dados alarmantes a respeito daquele assunto. Você pode trazer uma história. Histórias são muito legais, os alunos se lembram delas muito depois. De novo, tem que ter a ver com o conteúdo, não é simplesmente trazer uma história. Enfim, tem várias outras maneiras da gente motivar os alunos no início da aula. O ponto-chave é você se lembrar de ativar de alguma forma algum tipo de emoção, um espanto, uma curiosidade. Você pode tocar emocionalmente os alunos, trazendo um relato, algum vídeo, desde que você consiga mediar isso para fazer um link com o seu conteúdo. Então, primeiro eu faço o aquecimento, primeira parte, com aquela atividade. Depois eu faço o que eu chamo de ativação, que é o que eu acabei de discutir. Ativação emocional. Por último, eu vou então fazer a minha promessa da aula. Vou também fazer uma espécie de índice do que é que eu vou trabalhar naquela aula. Eu vou colocar os objetivos. Então, veja. Aqueci, ativei, e aí eu vou fazer a minha promessa. Bom, gente, vamos voltar lá no exemplo que eu dei sobre energia. Eu vou falar para eles, bom, diante de tudo que a gente viu, e aí depois que a gente já discutiu a energia vindo do sol e fazendo fotossíntese, enfim, até chegar no músculo, eu falo para eles o seguinte, bom, gente, hoje nós vamos trabalhar o conteúdo de energia e vamos entender como que esta energia, essa coisa, este ente sai de um determinado lugar e chega em outro ou se transforma dentro dessa cadeia de processos para que todos esses fenômenos estejam conectados. Essa é a minha promessa da aula. Depois eu falo, para isso, nesta aula, nós vamos definir o que é energia, nós vamos diferenciar tipos de energia, nós vamos caracterizar a energia. Então eu faço uma espécie de trailer, né? Eu adianto aquilo que vai acontecer. E aí eu termino a parte inicial da aula e começo a segunda parte, que é a parte em que eu vou ativar mais a inteligência racional do aluno e não os processos de inteligência emocional, que, em sua maioria, ficam lá no início da aula. Não significa que eu não possa ativar emocionalmente o aluno durante a aula. Inclusive, no final da aula, a gente vai retomar um pouco da questão emocional para fazer o fechamento. Porém, na parte, digamos, mais dura da aula, né, a parte mais densa da aula, a gente vai trabalhar mais com a questão racional. Linkada com este início, uma mediação bem feita entre a parte inicial e essa parte do meio, esse miolo da aula. Então, é isso. Só vamos aqui retomar e revisar o que nós vimos. Primeiro, nós vimos como não começar uma aula. Depois, nós vimos qual é a importância do início da aula para que o aluno vá com você, escolha ir com você, escolha entrar no bonde, né? Percorrer esse caminho. Depois, nós vimos a estrutura desse início da aula. Uma atividade de aquecimento, uma parte de ativação e, por último, uma parte de promessa, né? De adiantamento sobre o que vai acontecer. Certo? Qual que é a grande mensagem que tem que ficar dessa aula? Sim, nós precisamos motivar o aluno para iniciar a aula.
Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, o aluno é que tem que se motivar, o aluno, isso daí ele já tem que vir de casa, não sou eu que tenho que mediar a atenção dele. Ele já tem que vir predisposto. E, na verdade, a gente precisa, sim, a gente sabe que na época de escola nós não éramos da maneira como a gente gostaria que os nossos alunos hoje fossem. Então, a gente era de um jeito e quer que o nosso aluno seja diferente disso. Então, eles precisam, sim, desse despertar no início da aula, até porque se a gente não fizer, o celular vai fazer, o colega vai fazer, ou seja lá, qualquer outra distração, e no final a gente não vai conseguir entregar aquele que é o nosso maior objetivo, que é o aluno aprender. Veja que o fruto do nosso trabalho é este. O problema que nós resolvemos são problemas de aprendizagem. E se, dentro deste problema, uma coisa que atrapalha é a falta de atenção, é o aluno não iniciar com você a aula, então sim, é um problema que a gente precisa resolver. Obrigado, espero que tenha ficado claro, espero que você aplique isso nas suas aulas, depois me conte o que aconteceu. Se inscreva aqui no canal para que você ajude essa mensagem a chegar para outros professores, afinal de contas, a gente não costuma aprender isso na faculdade. Eu não sei se você aprendeu, mas a maioria dos professores com quem eu converso fala que não aprendeu isso na faculdade. É isso. Seja um professor esforçado, mas seja também um professor que obtém resultados. E estruturar a aula dessa forma, como eu coloquei aqui hoje, é uma maneira de você ir em busca de ser um professor de excelência, de ser um professor de alta performance. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!